Êxodo capítulo 5. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diga para o seu lado, se prepare. Deus tem uma palavra poderosa para você. Êxodo capítulo 5, versículo de número 1. Podemos ler? Amém? Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhe disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão, por que interrompes o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos seus superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes eles mesmos que vão ajuntem para si a palha, e exigireis deles as mesmas contas de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Então associai-vos, por isso clamam: vamos e sacrificamos ao nosso Deus. Ociosos, por isso clamam. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó: não vos darei palha, ide vós mesmos e ajuntei palha onde puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito e ajuntou o restolho em lugar de palha. Os superintendentes nos apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando não havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que o superintendente de Faraó tinha posto sobre eles. E os superintendentes lhe diziam: por que não acabastes nem ontem, nem hoje, a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Podem se sentar. Quem aqui pegou chikungunya, irmão? Levante a mão. Quem mais pegou? Rapaz, deixa eu dizer para você, o troço é bravo, hein? Passa repelente, irmão. Misericórdia. Ontem eu estava não sei aonde, no lugar, eu falei assim: eu estou vendo fumaça. Não é fumaça não, irmão. Ontem eu acordei com o olho inchado, com o nariz inchado. Minha esposa falou: seu nariz está igual de cravo. Ontem o negócio estava bravo. Irmãos, olhem para mim. Faz assim com a pessoa do seu lado. Ninguém conversa mais. Eu quero conversar um pouco com você hoje sobre quando você não tem mais tempo para Deus. O tempo é algo muito precioso na história de todos nós. O tempo faz parte da vida humana. E o tempo, ele tende também a ser cruel com muitos de nós. E nós não podemos controlar o tempo. Por mais que pensamos que possamos controlar, a gente não controla o tempo. Mas bem verdade é que Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio. A nossa vida, ela é constituída de escolhas. E nessas escolhas, o tempo é primordial. E quando nós olhamos esse texto, nós vemos Deus dando uma ordem para Moisés e para Arão ir a Faraó. E o que Moisés e Arão tinham que fazer com o Faraó? Levar uma mensagem. Qual era a mensagem? Salte o meu povo, deixe o meu povo ir, adorar no deserto, deixe o meu povo embora.
E de repente, Faraó, ousado, abusado, olha para Moisés e fala assim: quem que é esse Deus? Não conheço Deus, não. Não sei quem é o seu Deus. E quer saber de uma coisa? Não vou deixar o povo ir. E vocês estão ociosos demais. Vocês estão inventando moda. Então o Faraó diz para todos os seus liderados: taca serviço nesse povo, rouba o tempo deles, porque estão querendo adorar um tal de Deus deles aí, é porque estão ociosos. Dá trabalho para eles, porque quanto mais eles trabalharem, eles vão ficar pensando em adorar a Deus. E é a partir desse momento que eu quero conversar com você sobre esse tema: quando você não tem mais tempo para Deus. Sabe quando? Quando você substitui o tempo com Deus para viver os seus trabalhos. E o Faraó desse século, o Satanás, ele tem feito as mesmas coisas. Para tirar o seu tempo com Deus, ele tem enfiado trabalho em você. Ele tem te dado muito trabalho. Alguns trabalhos que aparentemente são legítimos e bons, até o momento em que eles não roubam o tempo de Deus da sua vida. Essa foi a estratégia de Faraó. A estratégia de Faraó era: vamos dar trabalho, vamos dar muito trabalho, nem pega as palhas. Eles agora vão ter que buscar palha, eles vão ter que preparar o tijolo, eles vão ter que fazer tudo do mesmo jeito. Porém, dê trabalho para esse povo. Queridos, nós queremos deixar para você algumas lições hoje, para que você dê o seu tempo, dedique o seu tempo a Deus. A primeira lição que nós aprendemos é que o intuito de Moisés e Arão era despertar naquele povo o desejo de adorar a Deus. Até porque esse povo, cativo na Babilônia, eles trabalharam dia e noite o tempo todo, e eles não tinham tempo para adorar o Deus que os seus pais tinham passado para eles, o Deus que é o Deus da maravilha, o Deus dos milagres. Sabe, eles não tinham tempo para adorar a Deus, porque eles estavam trabalhando. E qual que era a proposta? Do versículo de número 1 ao 2, qual que é a proposta? Que o povo fosse a caminho no deserto para adorar a Deus, que o povo tirasse um tempo para adorar a Deus, que o povo tirasse um tempo para estar com Deus. Essa era a proposta. Olha o que diz a palavra de Deus, olha o que ela diz aí no versículo de número 1 ao 2. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebrem uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. A proposta era: o meu povo precisa ir festejar, o meu povo precisa sair dessa mesmice, o meu povo precisa entender que eles não são escravos, embora estejam como escravos, mas não são escravos. Eles precisam ir me adorar. Rapidamente Faraó diz: então eu vou dar serviço para eles. É basicamente isso que tem acontecido com muitos hoje. Não adoram a Deus porque tem outras preocupações, não adoram a Deus porque estão ocupados com outras ocupações. E essa é a mesma estratégia do diabo, do Faraó do nosso século: te encher de preocupações, de trabalho, a tal ponto que você não tenha tempo para servir e adorar a Deus. A proposta de Deus é: eu quero que vocês venham me festejar, celebrar a mim. E a proposta de Faraó é: não, vocês não vão sair daqui, vocês vão trabalhar mais, vocês vão estar mais ocupados. Irmãos, na minha caminhada de 20 anos agora de ministério, o que eu mais vejo são pessoas que têm desculpas para não servir a Deus, e as suas desculpas são até legítimas, entre aspas, porque estão muito ocupadas, são ocupadas demais. Só que elas não percebem muitas vezes que essa ocupação é a mesma tática que o Faraó tentou fazer com o povo no deserto, ou melhor dizendo, no Egito. Dá trabalho, te cansar, que você esteja cansado para servir a Deus, mas não cansado para servir a si mesmo. Que você esteja cansado para adorar a Deus, mas não cansado para satisfazer os desejos da sua carne. Que você esteja cansado para entregar a tua vida para Deus,
mas que você não esteja cansado para correr atrás de dinheiro, para correr atrás de bens, para correr atrás de tudo isso. Essa é a tática do diabo, fazer com que você lute mesmo para ter tudo, e aí você esquece que quem te sustenta, quem te fortalece é Deus. A tática foi clara. Deus diz: eu quero que meu povo celebre a mim, eu quero que meu povo faça uma festa para mim, eu quero que meu povo me adore. Então vai lá Moisés e Arão e diga para Faraó. E a Faraó deu uma contraproposta. Qual era? Não. E quer saber mais uma coisa? Estão ansiosos demais, não tem nada para fazer, dê trabalho para eles, porque se eles trabalharem até morrer, eles não vão ter tempo para buscar o Deus deles. Essa tática tem sido uma tática tão velha, mas usada também nos dias de hoje. Irmão, a questão não é quanto nós trabalhamos, a questão é que mesmo trabalhando, eu sempre digo isso para a Lara: minha filha, você pode ser médica, você pode ser dentista, você pode lavar roupa, você pode ser cabeleireiro, você pode ser o que for, mas antes saiba, você está servindo ao Senhor. Nós precisamos entender que tudo na nossa vida deve desembocar em uma adoração a Deus. Mas aí nós estamos cansados, irmãos, cansados para vir o impacto, cansado para estar na terça-feira, cansado para orar na sua casa, cansado para sair da sua família, porque a sua família também é culto. Entenda isso. Estar com a tua família também é culto, irmão. Preservar a tua família também é culto. Mas você nunca está cansado para trabalhar, correr atrás de dinheiro. Essa é a tática do diabo. Você ganha dinheiro, você ganha bem, perde filho, perde família, perde casa, você vai perdendo tudo. E quando você piscar os seus olhos, você já não tem mais nada. Por quê? Porque você cansou. O diabo soube cansar você, e ele vai tentar te cansar aparentemente com coisas boas, aparentemente com coisas atrativas, e aí você não tem mais tempo para Deus, porque você tem tempo só para você. O tempo é só seu. Você trabalha, você luta, você corre, você faz tudo isso. Irmão, nesses dias eu fiquei olhando como que um bichinho tão pequenininho faz um mal tão grande com a gente, irmão. Como que de repente eu estava lá na casa da minha mãe, bem dormindo, e daqui a pouco eu não consigo nem levantar da cama. Tolice sua você achar que você não precisa de Deus. Tolice sua você achar que esse sucesso, que essas conquistas que você tem aí é melhor do que você estar na presença de Deus. Porque essa é a tática do diabo. Ele disse através de Faraó: dê trabalho para o povo, faz o povo cansar, porque o povo cansado não vai ter tempo para buscar Deus. Então é hora de você reavaliar as suas prioridades. É hora de você rever algumas coisas na sua vida. É hora de você parar para pensar e entender que essa correria sua não justifica um fracasso eterno. Você precisa entender isso. Irmãos, eu conheço muitas pessoas, mas muitas pessoas que eu já lidei com elas. Eu caminhei e falo aqui porque falei com ele cara a cara. Eu conheço alguém que conquistou, que cresceu, que ganhou e que chegou em lugares altos, e chegou no tempo da vida, o seu trabalho, tudo que tinha, era mais importante do que Deus. E um dia eu disse: irmão, eu vou orar para que Deus tire tudo que você tem, porque quando você não tinha tudo isso, você era crente. Ah, pastor, não posso porque eu estou trabalhando. Ah, esposa, agora eu não posso sentar com você porque eu tenho que fazer isso. Ah, esposa, não posso dar atenção. Ah, filho, ah, igreja. Por quê? Porque você está envolvido demais em trabalho. Você foi tomado por trabalho, e aí você está cansado para Deus, mas nunca cansado para correr atrás dos seus objetivos. Essa foi a primeira tática. E a Bíblia diz em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você precisa entender que você só vai vencer as táticas do diabo quando você se sujeita a Deus e você resiste os ataques dele. Deus tinha uma chamada para o povo, e a chamada era que o povo fosse adorar a Ele, que o povo fosse servir a Ele. Mas de repente houve um empecilho. E qual era o empecilho? O faraó. E o empecilho de Faraó era: damos trabalho para esse povo, cansemos esse povo, a tal ponto que eles não possam buscar a Deus deles. Então, queridos,
A segunda lição que eu quero que você aprenda é que a maior tática que o diabo tem para roubar o seu tempo é não só te encher de trabalhos, mas é fazer com que você continue vivendo uma mente de escravo, escravo de si mesmo, escravo dos afazeres em que você tem que fazer. O texto diz no versículo 4 ao 5 que Faraó disse: olha, dá muito trabalho, cansa eles, e não só cansa, pega lá os chefes no meio deles e dá coro nesse povo, e faz com que esse povo vá buscar palha para fazer o que eles faziam antes, quando nós dávamos palha. Não facilita para esse povo. Sabe o que o diabo quer, irmão? Irmã, é que você se torne escravo e escrava dos seus afazeres. E isso não se aplica só no seu dia a dia, porque tem muita gente também, irmão, trabalhando na igreja, mas não é para Deus. Eu não estou falando que você tem que ficar 24 horas na igreja, não, porque eu não justifico você ficar 24 horas aqui e não ter tempo para sua família. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que muitas vezes você e eu estamos preocupados com coisas terrenas, com coisas que nós não vamos levar dentro do caixão. Nós estamos correndo de um lado para o outro. E aí, irmão, nós não temos, irmão, a hombridade de entender que se acordamos é porque Deus nos deu fôlego de vida, se levantamos é porque Deus tem nos sustentado. E aí eu quero aproveitar e falar aqui algumas coisas que Deus está colocando no meu coração. Eu não posso vir na escola dominical, mas acorda, tem saúde, tem vida. Eu não posso tirar um tempo para sair com a minha família. Eu não posso tirar isso, porque eu estou ocupado demais. Eu não tenho tempo para orar, porque eu estou ocupado demais. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, porque eu estou ocupado demais. Me tornei escravo dos meus afazeres. É exatamente isso que Satanás faz. E é exatamente isso que Faraó fez. Sabe o que a Bíblia diz em Eclesiastes 3:1? Que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu e da terra. Irmão, deixa eu dizer algo que eu aprendi com um patrão meu. Se você, principalmente você que é autônomo e que tem o seu trabalho, se você não fez até 6 horas, meu amigo, fecha a porta e vai embora. Tem um amigo meu que vocês conheceram, o pastor Douglas. Ele tem uma clínica abençoada, grande e movimentada no Caputira. Dia de quinta-feira, irmão, ele atendia até 5 horas da tarde e acabou. Tinha uma menina lá na nossa igreja que tem que estar lá, cabeleireira Malwina. Dia de quinta-feira, o salão dela podia bombar. Ela falava: ó, dia de quinta-feira eu tenho culto e até esse horário, pronto, final. Nunca faltou nada para ele. Deus honrou, Deus abençoou, Deus tem abençoado poderosamente. São prioridades para o reino. E o que o diabo quer? Ele quer te dar serviço mesmo. Mas deixa eu te dizer algo para você: nem tudo que você pensa que é bênção na tua vida é bênção. Se está te afastando de Deus, não é de Deus. Você pode estar conquistando, você pode estar bombando lá fora, mas se esse sucesso te tira de Deus, não é de Deus. Porque essa era a tática do diabo, fazer com que o povo ali se tornasse escravo, não simplesmente do sistema egípcio, mas de si mesmo, da obrigação de ter que fazer algo. Terceira lição: cuidado. Repita comigo: cuidado. Diga para as pessoas que estão ao seu lado: cuidado com as prioridades que estão cravadas em seu coração. Pode ser uma tática maligna. Sabe, aquele povo, quando olhou para Moisés, para Arão, ficaram loucos. Por quê? Porque de repente o problema se agravou. Antigamente os próprios egípcios traziam a palha, traziam tudo para fazer o tijolo. Agora, com raiva, os egípcios falaram assim: vocês vão ter que buscar. Deixa eu te dizer algo para você. Você precisa entender que quando você se posicionar para buscar a Deus, as coisas vão ficar apertadas. Você precisa entender que toda posição para buscar a Deus vai gerar uma consequência no reino espiritual. Batalhas serão travadas. A posição de Moisés e Arão foi clara. Deus mandou fazer isso, isso e isso. E o contra-ataque veio de pronto. O Faraó disse: olha, dê mais peso para esse povo. Rouba o tempo deles. Tira o tempo deles. Você está achando que buscar a Deus vai ser fácil? Você está achando que servir a Deus é moleza? Não.
você vai ter que priorizar seu tempo, você vai ter que mexer no seu tempo, você vai ter que entender que o seu tempo, na verdade, não é seu, é de Deus. Então, quando nós nos propomos a buscar o Senhor, certamente as situações vão se agravar ao nosso redor. Certamente. E te digo mais, se as coisas estiverem muito tranquilas, desconfie. Desconfie da tranquilidade da vida. Na psicanálise a gente aprende algo muito interessante, e aí eu quero ensinar para vocês, e que você tem que levar para a vida isso. Desconfie de tudo que é muito certinho. Desconfie do príncipe encantado que chegou do seu redor. Desconfie de todo mundo que chega e diz: eu sou bom, eu sou santo, eu sou isso, eu sou aquilo. Tudo que é muito certinho, você desconfia, irmão, porque tem alguma coisa escondida. Toda autoafirmação, desconfia dela. Quando chega alguém perto de mim que é santo demais, que é crente demais, que é isso demais, desconfia. E no reino espiritual a mesma coisa, está tudo muito fácil, desconfia. Precisamos entender isso, que a vida é uma batalha. Você acha que Faraó ia liberar o povo de qualquer jeito para adorar a Deus, se o próprio Faraó se sentia Deus do Egito? Se o Faraó, que gostava de ser adorado, gostava de ser aplaudido, mas de repente a proposta vem: libera o meu povo para celebrar uma festa a mim, eu quero que você libere o meu povo. Então o Faraó diz: o problema é que esse povo está tranquilo demais, vou dar trabalho, vou roubar o tempo desse povo, vou fazer desse povo um escravo deles mesmos, do seu próprio trabalho, da sua própria força. E aí, meu irmão, minha irmã, a pergunta para você nesta noite: o que você tem colocado no lugar de Deus? Porque a Bíblia diz em Mateus 4,4 que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Como está o seu tempo, meu irmão, minha irmã? Cuidado com aquilo que rouba o seu tempo. A tática do diabo é fazer com que você se torne escravo dos seus próprios afazeres. Quem entendeu, diga amém. Amém. Querido irmão, e eu termino nesta noite com a nossa última lição aqui nessa noite. Repita comigo: quando você, fala para os outros lá, quando você não tem tempo para Deus, você se torna escravo das suas tarefas. E você precisa entender que, olha o que aconteceu no versículo 10 ao 14. Depois o próprio povo ficou indignado com Moisés e com Arão. Ficou indignado porque o trabalho aumentou. Sabe quando a gente bota uma proposta na igreja: vamos orar, vamos fazer isso. Aí depois a pessoa chega, um dia alguém diz para mim assim: pastor, depois que eu comecei a orar, a coisa piorou, pastor. Depois que eu comecei a jejuar, a coisa piorou. Pastor, depois que eu decidi seguir a Deus melhor, a coisa piorou. Deixa eu contar um segredinho para você. Não é que piorou, é que você estava no escuro, você não conseguia ver nada. No escuro você não vê nada, irmão. Mas quando você está na luz da palavra de Deus, você olha assim. Agora, irmão, você acha que foi fácil? Está lá Israel, o gigante Golias afrontando Israel. Davi chega assim: ei, pai, você vai cair, você está bom para cair. Sabe qual é a diferença de Davi com Israel? É que Davi olhou para o gigante e falou assim: cara, você está bom para cair. Israel olhou para o gigante e falou assim: não, esse gigante é maior que nós. Sabe qual é a diferença? Não é que quando você começa a buscar a Deus as coisas pioram, é que Deus está te mostrando na frente os inimigos, os empecilhos, as barreiras. Mas não é para você ficar com medo, é para você ter certeza que tudo vai cair por terra. Mas aí você não entende isso. E aí o que nós aprendemos? Que quando nós, irmãos, quando nós não temos tempo para Deus, quando nós não priorizamos o tempo para Deus, nós nunca seremos verdadeiros adoradores. Porque a proposta de Deus era: parem de ser escravos, de trabalhar para Satanás, de trabalhar para Faraó, e saiam e venham celebrar uma festa para mim. Mas é impressionante como nós, seres humanos, queremos ficar sendo escravizados por algumas coisas. Quer estar nas mãos de homens e não na mão de Deus. Deus estava dizendo: ó, a partir de agora vocês vão sair das mãos de Faraó. E pode ficar, Deus já estava preparado, irmão, para mandar as pragas. Deus já estava preparado para abrir o mar vermelho. Deus já estava
mudou não, Ele continua o mesmo. Deus já está preparado. Se você se propor a servir a Ele com o seu tempo, com a sua vida, mar vermelho vai se abrir, milagres vai acontecer, o sobrenatural virá sobre você. Ele continua o mesmo. Por isso que o tema da mensagem é: quando você não tem mais tempo para Deus. Sabe quando? E eu termino respondendo a pergunta da mensagem: quando você se torna escravo de Faraó, quando você não entende o processo, quando você não entende que é hora de você sair da situação que você está de escravo e de escravo, e é hora de você se levantar agora e dizer: eu vou celebrar uma festa ao meu Deus. É para você se levantar. A palavra foi dada através de Moisés e de Arão, e eles tiveram que tomar uma decisão. E infelizmente nem todos estavam ligados no mesmo propósito. Esse povo caminhou pelo deserto, viu o milagre, mas desse povo de 20 anos para cima, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. O resto tudo morreu no deserto. E o que entraram na terra prometida não foi a geração do Egito, foi a geração do deserto, que nasceram no deserto. Mas a geração que saiu do Egito deveria ter entrado na terra prometida. Sabe por que eles não entraram? Porque eles não entenderam que era para adorar o Senhor, e começaram a murmurar: ah, lá no Egito nós tínhamos melancia, lá no Egito nós tínhamos comida boa. O povo era escravo, estava com saudade do Egito. Você fica aí com saudade do seu passado. Jesus te libertou para a liberdade. Foi que Cristo te libertou para isso. Então agora que a última lição nessa noite para você, repita comigo. Olha para a pessoa do seu celular e diga: quando você não tem tempo para Deus, você se torna escravo das tarefas malignas. A palavra de Deus diz em Gálatas 5:1 que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aqui para mim algo muito interessante que eu pedi para pôr. Ok, Laura. Ana Laura, melhor dizendo. Ana Laura, tanta Laura. Ana Laura, coloca para nós. Vamos ler o livro, apague as luzes aí para nós. Vamos ler o 3. Não. É aquele que eu mandei pedir para você escrever lá. Isso. Ana Laura. Vamos lá? Vamos lá no 3. Uma reflexão muito interessante. Essa é a história sobre 4 pessoas. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Você conhece essa história? Vamos ver essa história então, vamos lá? No 3, todo mundo lendo junto. Havia 1, 2, 3. Havia um importante trabalho a ser feito, e todo mundo tinha certeza de que alguém faria. Qualquer um poderia ter feito, mas ninguém o fez. Alguém zangou-se porque era um trabalho para todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazer, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazer. Afinal, todo mundo culpou alguém, quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Ai, doeu? Doeu aí você? Todo mundo, alguém, qualquer um, ninguém. Fica desculpa. Eu não tenho tempo. Eu também não tenho. Você tem tempo para fazer um monte de coisa para você. Para Deus você não tem não, né? O diabo está colocando trabalho, o faraó desse século jogando trabalho, e você está lá: eu sou campeão, eu sou a campeã, eu sou o vencedor, olha como é que eu estou conquistando, olha como é que eu estou tudo isso. E Deus está dizendo assim: ei, vem celebrar uma festa para mim. Senhor, eu não tenho tempo para celebrar a festa não, porque eu estou ocupado aqui no trabalho. Senhor, eu amo o Egito ainda. Vem celebrar uma festa. Não, Senhor, eu estou preocupado com o trabalho que eu tenho que fazer para Faraó. E aí você nunca vai viver o milagre do mar vermelho aberto, você nunca vai viver o milagre do maná vindo do céu, você nunca vai viver o milagre das provisões de Deus, você nunca vai viver porque você está trabalhando para Faraó e não para Deus. E a pergunta para você nessa noite é: você acha mesmo que você é dono do seu tempo?
Porque você não é, a qualquer momento esse coraçãozinho vai parar de bater. Você querendo ou não, ele vai pegar o teu tempo a qualquer dia, porque é dele. Você vai continuar ainda fazendo corpo mole, meu irmão, minha irmã. Você vai continuar trabalhando para Faraó e não vai mais prestar um culto a Deus? Você vai continuar deixando que coisas roubem você de Deus? Hein, minha irmã? Você vai continuar, ou você vai falar: olha, quando eu tiver mais velho eu vou fazer isso. Deixa eu contar uma história para você que eu ouvi de uma advogada. Deus a chamou na sua adolescência e ela disse: Senhor, não posso servir porque o meu propósito é ser advogada. E ela então estudou, formou, e ela disse: Senhor, eu também não posso, porque o meu propósito agora é ser juíza. E ela formou e tal, falou: Senhor, agora eu não posso, porque o meu propósito agora é ser mãe. Senhor, agora eu não posso, porque o meu propósito agora é casar minha filha. Senhor, agora eu não posso, porque o meu propósito é cuidar dos meus netos. E quando ela estava no final da vida, ela disse: Senhor, agora eu vou. Eu disse: agora não. Nós vamos bater um papinho depois, porque muitas almas foram para o inferno porque você deixou de fazer o que você tinha que fazer. Nós vamos bater um papinho depois. Você acha mesmo que fazer a escolha de servir a Deus é algo secundário? Não, é algo primário. Você vai ficar servindo o Faraó, ou você vai se levantar e dizer: eu vou prestar um culto ao meu Deus? O que tem de roubar de Deus? Eu quero convidar você a ficar de pé.